Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Marcos, no capítulo 5. Em Marcos, no capítulo 5. Nós vamos aprender hoje, é uma mensagem que eu já preguei aqui, eu preguei essa mensagem aqui 2 vezes, essa mensagem. Mas em 20 anos que a gente prega o Evangelho, eu só preguei ela 2 vezes. Com essa interpretação, essa revelação, essa profundidade que Deus nos deu. E eu quero compartilhar ela com vocês. Essa semana eu preguei ela no programa Tempo Precioso também, que eu convido você a assistir. Se você não pode assistir na hora que estiver ao vivo, assista depois, porque fica lá na página da Rede Super MS. Então, o dia que não tiver culto, você vai lá no Tempo Precioso e pega lá, porque os irmãos estão colocando os títulos lá. E dá para você entrar e você aprender. Está datado, tudo certinho. Dá para você entrar e buscar toda a programação da Rede Super lá no Facebook. E dá para você assistir depois, a gente deixa disponível ali. Amém, Jesus? Porque a nossa intenção é que a palavra chegue ao coração de todos vocês. Aqui em Marcos, no capítulo 5, nós temos aqui do 21 em diante, quando um homem chamado Jairo, ele vai até Jesus e ele se prostra diante de Jesus e ele pede ajuda para a sua filha, que está em casa, à morte. No meio do caminho, o Senhor Jesus é surpreendido, digo assim, entre aspas, né? O Senhor Jesus, ele para atender uma mulher. Essa mulher que o Senhor Jesus para atender, é a igreja antes de encontrar com Cristo. É a igreja antes da sua conversão. É a igreja antes de provar do poder transformador que só o Senhor Jesus trouxe para nós. Por que eu falo isso? Porque em João 1,12 diz que quando nós recebemos Jesus Cristo, e Jesus Cristo para nós hoje é a palavra, nós recebemos um poder transformador. Esse poder, ele vem e nos transforma num filho de Deus. Em Atos 1,8 também fala isso. Fala que quando o Espírito Santo desce sobre as nossas vidas, nós recebemos um poder para sermos testemunhas de Jesus, onde quer que nós estejamos. Desde a nossa casa até os confins da terra. Isso é um poder que sai do próprio Deus. Esse mesmo poder foi liberado para essa mulher. Esse mesmo poder passou na vida dessa mulher. E isso era algo que já havia sido profetizado por Zacarias. É importante você entender isso. Isso era algo que já havia sido profetizado por Zacarias. E todos os judeus que tinham conhecimento das leis de Deus, eles sabiam desse ato. Eles sabiam que isso iria acontecer. Então aqui já tem um ensinamento para nós. O que, pastor? A gente fala muito da fé dessa mulher. Essa mulher tinha uma fé e ela disse: se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curado. Eu digo que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então a fé não nasceu dessa mulher, mas a fé nasceu nessa mulher. Não sei se você entende. A fé não nasceu dela, mas nasceu nela. Por quê? Porque antes da fé nascer em você, ela nasce primeiro em Deus. Porque Ele é o autor. E Ele é o consumador da nossa fé. Então, quando você recebe uma fé da parte de Deus, esse propósito que Deus revelou ao seu coração, nasceu primeiro no coração dele. Então, quem somos nós para duvidar? Nós precisamos pegar essa fé e ter certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir, independente das circunstâncias que estamos vivendo. E eu quero fazer uma leitura dessa passagem, e depois eu quero entrar num estudo com vocês. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Amém, Jesus? Assim como me fez entender muita coisa. Já de antemão eu falo para vocês, olha só, ela foi chamada no início de certa mulher. Quando ela foi despedida por Jesus, Jesus chama ela de filha. Então, por isso que eu falo que essa mulher representa a igreja, que era uma certa mulher. A igreja, ela estava perdida. Ela era uma certa mulher. Mas essa mulher que ela buscou a cura, ela não recebeu só a cura, ela recebeu 4 bênçãos. E uma das bênçãos que ela recebeu foi ser chamada de filha. Ou seja, ela se tornou participante da família de Deus. Depois ela foi salva.
Depois ela recebeu uma paz. E depois ela foi curada. Então, uma pessoa que foi buscar uma cura e recebeu tudo isso, quem que recebeu tudo isso? A igreja. Nós temos todas essas bênçãos liberadas de Deus para nós. Nós temos essa palavra liberada de Deus para nós. Você olha a palavra de Deus no passado, você começa a estudar, você vê que você começa a ver isso se remetendo à nova aliança, como profético, até mesmo remetendo-se ao final dos tempos. A palavra de Deus, ela é muito profunda, ela é muito maravilhosa, ela é tremenda, é gostoso você falar de Deus. É gostoso você provar dessa água, de você beber dessa água. Então não deixa nada tirar a sua atenção. Amém, Jesus? Tá bom? Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Ou seja, eu vou fazer alguns comentários aqui, mas só para você entender. O que era isso? Ela perdia o sangue. O sangue é o quê? Vida. Sem Jesus a gente só perde, irmãos. É uma vida desperdiçada. Se Ele nada somos, se Ele nada podemos fazer. Havia padecido muito com muitos médicos, despendindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, tentando com todas as suas forças, tentando lutar com todos os meios que ela tinha, e esses meios são legais, são bons, os médicos são uma bênção, mas ela não conseguiu vencer com as suas próprias forças. Ou seja, a igreja nunca seria salva por mérito. A igreja nunca seria salva por suas próprias obras. A igreja é salva por meio da fé. A graça vem por meio da fé. Um favor imerecido. Continuando. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em suas vestes. Olha só o que ele fala. Ouvindo falar de quem? De Jesus. A gente tem tantas coisas que nós podemos falar, mas nós não podemos deixar de falar de Jesus. Quando ela ouviu falar da parte de Jesus, ela entendeu uma profecia que Zacarias havia feito. E ela falou: esse é o judeu mencionado por Zacarias. Eu vou tocar nas vestes dele. E ela veio por baixo. Toda pessoa que vem por baixo, se humilhando, toda pessoa que vem reconhecendo a grandeza de Deus, essa pessoa está justificada. A Bíblia fala de um homem que era um fariseu, e ele veio por cima: Senhor, eu dou dízimo, eu faço isso, eu não sou como os demais, e tal, e esse homem não saiu justificado. Mas um certo publicano nem ousou levantar a cabeça e olhar para os céus, porque ele sabia a miséria que ele se encontrava, e aí a Bíblia fala que o fariseu não foi justificado, mas aquele que foi sabendo quem ele era e quem Jesus era, esse foi justificado. Glória a Deus por isso. Vamos lá. E tocou aonde? Nas suas vestes. Essa é a mensagem de hoje. Nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar onde? Nas suas vestes. O quê? Sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Quantas vezes tem a palavra vestes aqui? 3 vezes. Ela fala: se eu tocar nas vestes. E tocando nas vestes. E Jesus falou: quem tocou nas minhas vestes? Então, qual que é a mensagem de hoje para nós? O segredo das vestes de Jesus. O segredo que havia na orla da veste de Jesus. Quando a gente entender o segredo que a veste de Jesus traz para nós, quando nós entendermos, irmão, nós vamos focar em fazer aquilo de acordo com a fé dessa mulher. Você vai ver que esse toque tinha um propósito, tinha um significado, tinha um porquê ela tocou, o que tinha nas vestes, e Deus vai nos abençoar por isso, você pode ter certeza. Vamos lá. E disseram-lhe aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e diz-lhe: quem me tocou? Irmãos, quando você aperta alguém, você também rela nessa pessoa.
Eu acredito que outras pessoas também chamaram ele para terem a atenção de Jesus. Chamaram ele. Mas ela tocou de uma forma que os outros não tocaram. Isso me preocupa muito, irmãos. Por quê, pastor? Porque existem muitas pessoas seguindo Jesus. Existe uma multidão seguindo Jesus. Mas quando a pessoa não tem uma fé inteligente, uma fé com entendimento, ela só esbarra em Jesus. Ela até toca. Mas quando ela não toca com esse entendimento que nós vamos ver agora, ela começa a ver algumas pessoas sendo abençoadas com essas bênçãos que essa mulher foi, embora aquela pessoa fica para trás, infelizmente. Mas a palavra de Deus vem hoje para nos mostrar de que forma nós devemos tocar nas vestes de Jesus. De que forma, e o que tem as vestes de Jesus, que fez uma obra na vida dessa mulher que não fez na vida de ninguém. De nenhuma pessoa mais ali, nenhum daqueles que estavam ali. Eles esbarravam em Jesus, apertavam Jesus, mas só essa mulher extraiu o poder de Jesus Cristo. Só ela. Então essa mulher, esse texto, é para ser estudado e é para ser, a gente tem que se aprofundar nele, porque aqui tem a plenitude das bênçãos de Deus para a igreja de Cristo hoje. Quem me tocou? Vai ver que a multidão te aperta, Senhor. O Senhor está pegando quem te tocou, como é que a gente vai saber? Quem me tocou? E Jesus pega e diz assim, olha só, o versículo de número... Onde que eu parei aqui? E diz, os discípulos disseram, o 31, né? Vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Depois ele falou o quê? Vai em paz e o quê? Ser curado. Uma certa mulher se tornou filha. Uma certa mulher se tornou filha. Uma certa mulher se tornou da família de Cristo. Por que ele fala filha agora e não falou filha antes? Se você observar, quando ela toca em Jesus, ela faz algumas outras coisas que a igreja tem que fazer também. O que ela faz? Ela sabendo, ela sentiu o toque. Quem toca, quem tem um encontro com a palavra de Deus, ela sabe, ela começa a conhecer a Deus no seu profundo. É diferente daquele que não toca. E o que ela fez? Ela temendo e tremendo, ela sabia diante de quem que ela estava. Ela se prostra. Irmão, se prostrar significa se render. Se prostrar significa o quê? O Senhor não é só Salvador da minha vida, mas é Senhor da minha vida também. Se prostrar é se colocar no lugar mais alto que um homem pode chegar diante de Deus, que é nos seus pés. Olha que coisa tremenda. Se prostrar é você abrir mão das suas convicções e fazer o que o Paulo disse, o apóstolo, subjugar o seu entendimento ao entendimento da verdade, subjugar o seu entendimento ao entendimento de Cristo. E essa mulher aqui, ela não foi omissa em nada, ela falou toda a verdade. O que ela foi diante de Jesus? Verdadeira. O que a igreja tem que ser diante de Jesus? Verdadeira. A Bíblia não fala que aquele que usa de engano não está firme perante os meus olhos e não permanecerá na congregação daquele que prega a justiça? Então a igreja tem que ser verdadeira. O que é uma igreja verdadeira? Mesmo que você tenha errado, você tem que chegar diante de Deus, mesmo temendo e tremendo, e falar para Ele toda a verdade. Você tem as suas limitações, fale com Deus toda a verdade. Você tem as suas falhas, fale com Deus toda a verdade. Porque quando Deus te chamou para você ser dele, Ele sabia muito bem quem você era. Uma das coisas, irmãos, que Jesus viu em Pedro, na pesca maravilhosa, foi quando Pedro viu aquele poder agindo, aqueles peixes na rede dele, aquela coisa maravilhosa, aquela pesca que
Ele sabia que foi algo sobrenatural, ele sabia que aquilo foi um milagre. E ele pega e fala para o Senhor: aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E o Senhor Jesus fala para ele o quê? Não temas, porque a partir de hoje eu vou fazer de você um pescador de... Ele sabia que Pedro era pecador. Ele sabia que os outros apóstolos, eles eram pecadores. E não fique triste comigo. Maria também era pecadora. Todos os homens estavam debaixo do pecado original de Adão. Todos os homens e mulheres. O que aconteceu ali na vida do Pedro, o que aconteceu na vida de Maria, o que acontece na nossa vida, é a graça de Deus, é o favor imerecido. Por isso nós não temos que endeusar ninguém, nem eu, nem ninguém. Nós somos todos alcançados por essa graça. Agora nós chegamos por baixo. Nós tocamos no lugar certo. E que lugar é esse que trouxe todas essas bênçãos para essa mulher? Trouxe também a salvação. E olha o que Jesus fala: a tua fé te... Irmãos, escuta essa, não é heresia não. A graça de Deus foi derramada, e a vontade de Deus é que toda alma seja salva, correto? Sim ou não? Sim. O que salvou essa mulher que Jesus falou? Ele está falando só da cura? A fé dela. Por quê? Porque por meio da fé você alcança a graça. O que é a fé? É o entendimento. A fé não é um pensamento positivo. Eu conheço muita gente que tem um pensamento positivo e a vida dele não muda. A fé é o entendimento. A fé é a revelação de Deus para nós. A Bíblia fala que o Evangelho, Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo, e pregou o Evangelho, e o Evangelho alcançou quem? Os pobres. Quando fala dos pobres, não está falando da condição financeira, porque Abraão era rico e era amigo de Deus. Está falando de quê, pessoal? Está falando da pessoa que reconhece quem ela é diante de Deus. E toda pessoa que se coloca diante de Deus e tem um encontro com Deus, a primeira coisa que ela faz, ela olha para a miséria que ela é. Porque misericórdia é isso, é Deus pegar um miserável e colocar no coração dele, mesmo sendo miserável, e derramar sobre ele a oportunidade de ele ser perdoado. Então, se eu entendo que eu me arrepender dos meus pecados, eu vou receber sobre a minha vida o reino de Deus. Se eu entendo, eu vou olhar para dentro de mim e vou me arrepender. Eu vou falar: Deus, perdão. Me perdoa a forma que eu trato minha esposa, me perdoa a forma que eu trato meu esposo, me perdoa a forma que eu sou negligente em relação aos meus filhos, me perdoa como eu sou com a tua obra, me perdoa como eu sou com os irmãos, me perdoa. Eu começo a reconhecer. Jesus falou: tira primeiro a trave do teu olho, para depois você ajudar o seu irmão. Então tira primeiro a trave do seu olho. Então eu começo a ver como eu sou, e aí eu vou ser verdadeiro diante de Deus. Deu para entender, pessoal? Eu vou ser verdadeiro diante do Senhor. Eu vou ter a minha oração particular com Deus, e vou apresentar diante de Deus as minhas deficiências, as minhas lutas, as minhas limitações. E o Senhor Deus vai me agraciando. Diga amém, Jesus. Ele vai me agraciando. Essa mulher poderia somente ser curada, mas ela não foi só curada, ela se tornou da família. Filha, a tua fé fez com que você alcançasse a graça. Você está salva. Filha, vai em paz. Irmão, como é que uma pessoa vai em paz se ela já tinha gastado tudo, com tudo quanto era médico? Ela já tinha despido de tudo. 12 anos com problema de hemorragia. Como é que uma pessoa vai ter paz? Jesus liberou a paz para uma pessoa que financeiramente estava arruinada, emocionalmente estava arruinada. Uma mulher que vivia excluída, rejeitada, repudiada da sociedade, pela sociedade. Como é que ela ia ter paz? Essa paz
é aquela paz que Jesus fala: recebam a paz que eu vos dou, que não é a mesma paz que o mundo vos dá. Você sabe que essa paz era uma capacidade que Deus deu para ela, para guardar o coração dela, para guardar o sentimento dela, para ela conseguir a restituição de Deus para a vida dela. A igreja caminha para a restituição de tudo aquilo que ela perdeu por causa do pecado de Adão. A igreja caminha para a nova Jerusalém. Ela caminha para a restauração. A igreja estava debaixo da imundícia, e agora a igreja vai começar a entrar num processo de santificação. Diga amém, Jesus. De restauração em todos os sentidos. E aí, por fim, ele diz: e ser curado desse teu mal. Agora, por que tudo isso aconteceu? Porque ela tocou em algo. E onde que ela tocou? Nas vestes. Ela tocou nas vestes. Então vamos ver o verdadeiro significado das vestes de Jesus? Coloca aí, por favor. A verdadeira fé que transforma vidas. O texto base, é Marcos 5:25. Olha só, em Números 15, do 38 ao 40, olha o que diz: fala aos filhos de Israel, diz-lhes, que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. Não seguireis o vosso coração, e nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sejam o vosso Deus. O que o Senhor está falando aí? O Senhor está dizendo, o Senhor está dando uma ordem para os judeus, para que eles façam aquele chamado talit, aquelas vestes, onde ali eles tinham que fazer algumas franjas. E essas franjas representam o quê? Representam o quê? Os mandamentos de Deus, os quais eles deveriam de praticar. Qual que era a luta que eles iam ter? A luta que nós temos hoje não é contra o diabo está derrotado, o diabo, você está na presença de Deus posicionado, você ora, ele vai embora, amém, Jesus? Você se sujeita a Deus, existe o diabo, ele foge de você, então o diabo é um derrotado. Qual que é o nosso problema hoje? O nosso problema hoje é o nosso coração e os nossos olhos. O nosso problema hoje é o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar. O nosso problema hoje são as nossas razões. Esse é o nosso problema hoje. E a pessoa que ela não conseguir, irmãos, se sujeitar ao mandamento, essa pessoa pode ter sérios problemas. Esse processo de santificação cabe à igreja no Velho e também no Novo Testamento. Esse processo se dá através do quê? Através da palavra de Deus, através do Evangelho. Essas franjas eram para eles olharem e para eles lembrarem, para eles se policiarem. Por que nós temos esse contato com o Evangelho? Para a gente meditar nele dia e noite, para que prudentemente a gente seja o quê? Conduzido, para que prudentemente a gente seja dirigido. É assim que o Espírito Santo dirige as nossas vidas, é através do Evangelho, senão não haveria necessidade de a gente ouvir o Evangelho. O Evangelho não pode simplesmente ser algo que a gente ouve, aprende. Não, a gente tem que ouvir, aprender e temos que praticar. Em Lucas capítulo 8, no versículo 19, 20 e 21, Jesus fala assim: esses que ouvem a minha palavra e praticam, esses fazem parte da minha família. Esses são minha mãe, esses são meus irmãos, esses são a minha família. Então aquela mulher, o ato dela se prostrar, significa o quê? Obediência, adoração. Ser um adorador, alguém que se rende ao conhecimento e ao entendimento de quem? De nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não fique escandalizado, mas no milênio, quando Jesus estiver reinando aqui no milênio, a Bíblia fala que vai ter a festa dos tabernáculos aqui, nesse mundo, onde a capital vai ser Jerusalém.
Olha só que interessante. E a Bíblia fala que aqueles que são contra Jesus terão que ir de qualquer forma lá e se dobrar diante daquele que é rei de todos. Então, aquilo que a gente viu, Jesus encarnado, as pessoas rejeitando Jesus, a gente vai ver também Jesus glorificado e as pessoas ainda insistindo em rejeitar Jesus. Acredite se quiser. É sério esse negócio. E as pessoas tem pessoas que não irão. E essas que não irão, Jesus diz lá, através do profeta Zacarias, fala que não haverá chuva sobre esse lugar e haverá maldição. Por causa das escolhas das pessoas. Vai ter uma batalha no final de tudo, né? A batalha do Armagedon, no final de tudo, em que Satanás vai ser solto, e ele vai se unir a essas pessoas que são contra Jesus. Olha que interessante. E eles vão contra Jerusalém. Vai ser quando Jesus vai mandar o fogo lá dos céus e vai destruir tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Só vai ficar ouro e pedra preciosa e prata. E aí vai vir um juízo final e um novo céu e uma nova terra. Então você vê, irmão, a gente tem que pregar o evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não quiser acreditar, não acredita. Teve um dia um rapaz falando contra a pregação do evangelho. Eu falei assim: rapaz, você está igual aquele bandido que quando está com a arma na mão, você faz o terror. Mas quando a polícia chega, você mija nas calças. Eu falei: vocês estão cheios de querer fazer o terror. Jesus não existe, o evangelho não existe. Eu falei: você pensa que Jesus vai voltar como advogado? Ele vai sentar no grande trono branco para ser juiz. E aí eu quero ver, você vai mijar nas calças. É verdade. Não é? Não, o bandido não é assim? Chega com a pistola, bota o terror, vai, pega as criancinhas e faz, pega uma senhora. Meu Deus do céu, que covardia. Quando chega a polícia, não. Ai. Chega mijado na cadeia. Tem muita gente assim, acha que Jesus não vai voltar não. Acha que tudo isso é historinha. Irmãos, tem gente trabalhando na ciência para alterar o tempo, para você ter uma ideia, para desmentir o Apocalipse. Mas nunca serão, nunca conseguirão, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. E eu falei, as minhas o quê? Palavras. O que tinha nessa veste? O que Jesus mandou fazer? Mandou colocar o que lembrasse o mandamento. Tocar nas vestes nada mais é do que ter um contato, um encontro real com o Evangelho. Apocalipse 19:13 fala que Jesus se chama a palavra de Deus. Ela tocou em Jesus. Ela tocou em quem? Em Jesus. Quando ela tocou nas vestes, ela tocou nos mandamentos. Quer ver? Passa lá, o seguinte. Olha lá as vestes como é que eram feitas. O outro, o significado. Olha só. Para entender isso, precisamos nos aprofundar um pouco mais nos aspectos simbólicos destes preceitos. O tzitzit, pelo seu nome e maneira com que estão ligados à roupa, aludem aos 613 preceitos de Torá. As franjas ficam nos 4 cantos das vestes, frente, atrás e laterais, sendo em cada lado 8 fios, com 5 nós. Sabemos que no hebraico as letras têm valor numérico. Valor numérico da palavra tzitzit é o quê? 600. Então, 600 faltam 13, né? Para dar 613 leis de Moisés. Aí alguém fala para mim, pastor, mas Jesus já cumpriu a lei, nós não temos que andar segundo a lei. Certo, concordo com você. Mas no Novo Testamento existem também princípios da palavra de Deus. Nunca anule os princípios da palavra de Deus, gente. Nunca. Você consegue entender um reino bagunçado? Na sua casa, lá tem a graça de Deus. Você quer que eu te dê um exemplo? O seu filho faz alguma coisa. O que você vai? Você vai, disciplina, repreende, mas você o ama.
Você manifesta o perdão. É verdade ou não é? É. Agora a sua casa é bagunçada? Sim ou não? Tem gente que não respondeu. Tem gente que não respondeu. A sua casa tem regra, irmãos. O pai tem que ter respeito dentro de casa ou não tem? Tem. A mãe tem que ter ou não tem? Tem. E quando isso é violado, o que acontece nessa casa? Quando o pai vai e disciplina o filho e a mãe tira a autoridade do pai, o que acontece? Depois ela vai chorar. Vai ou não vai? Vai. E a mesma coisa. A mãe está ali disciplinando o filho, o pai olha, o pai vê, e o pai vai e tira a autoridade da mãe. Ou o avô, a avó que vem de fora, tira a autoridade dos pais. Vira um reinado bagunçado. Ué, não tem princípio dentro dessa casa? Não coloca o seu filho na escola não para tu ver o que ele vai ser. Não mostra o certo ou o errado não para você ver se ele consegue se salvar por si só. O filho sem disciplina, sem correção, sem ensinamento, é a vergonha do pai e da mãe, está na Bíblia. Agora, como é que eu posso olhar para um reino de Deus e Jesus lá sentado no trono e falar assim, gente, vocês estão tudo debaixo da graça, faz o que vocês quiserem, se arrebentam aí, se prostitui, faz o que você... Existe isso no reino de Deus? Não. E qual foi a mensagem central de Jesus? Foi o reino de Deus. Mateus 24 diz, e o reino de Deus será pregado em todo o mundo, e aí virá o fim. Eu não consigo ver um reino bagunçado, um reino com um rei sem autoridade, eu não consigo ver. Sem princípios a serem cumpridos e estabelecidos. O que é chegado a nós quando a gente se arrepende? A graça, pastor, a graça de sermos salvos e de sermos participantes de um reino de Deus. Então agora eu me prostro e a vontade do rei prevalece sobre a minha vida. Tiago falou, sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso é o quê? Obediência ao rei dos reis. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando você se sujeita a Deus, aí você resiste quem? O que vai acontecer? Ele vai fugir. O que tinha nas vestes de Jesus era simplesmente a palavra, o poder da palavra. Por isso que quanto mais alinhado com a palavra, mais longe Deus vai te levar. Eu conheço um monte de gente que tem um monte de profecia, mas não é alinhado com a palavra, está frustrado. Está frustrado. Agora, se tiver alinhado com a palavra, já estaria diferente. Porque Jesus falou no Novo Testamento, ele falou, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, peça o que quiser, será feito. Tem coisa que você vai pedir que Deus vai olhar para você e falar assim, você não tem condições de receber agora, mas eu vou te preparar e vou estar preparando aqui também, e a bênção vai se encontrar com você. Será feito, queridos. Jesus é a palavra de Deus. O que vocês estão tendo agora, o contato é com o próprio Cristo. Vocês estão tendo contato com o próprio... Por isso que ele falou, aquele que me rejeita, que rejeita a minha palavra, rejeita o Pai. É muito sério isso. Então aqui está fazendo o quê? Menção às 613 leis de Moisés. Eu não estou dizendo aqui que você vai ser salvo pelas obras, não é isso. Eu estou dizendo que na graça existe também os princípios da palavra de Deus que nós devemos obedecer. Diga amém, Jesus. E ainda mais na graça. Ainda mais a gente é para amar mais a Deus ainda. Mais a Deus ainda. Ele falou assim, aqueles que me amam são aqueles que têm os meus mandamentos e obedecem. Então, quer dizer, Jesus fez por mim, por você, é para a gente amar mais a Deus ainda.
mais a Deus ainda. Imagina a pessoa que fala assim, não vou obedecer a Deus porque eu estou salvo pela graça. Essa pessoa não ama a palavra de Deus. Ela não ama Jesus. Agora uma pessoa, por exemplo, se ela não tivesse a obrigação de amá-lo, se ela não tivesse a obrigação de obedecê-lo, e ela obedece por vontade própria, que coisa, hein? Vamos lá, continuando. Olha só, os 5 nós, irmãos, que tem lá na franja, onde a mulher tocou, os 5 nós representam a Torá, os 5 livros da lei de Moisés. Quais são esses 5 livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 livros trazem aí a lei de Moisés, que é a palavra de Deus. Esses 8 fios, os 8 fios sugerem os 8 órgãos do corpo que estimulam o homem a pecar. São esses 8 órgãos que nós temos que estar vigiando sempre. Quais são? Os ouvidos, os olhos, a boca, o nariz, as mãos, os pés, as genitais e o coração. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Olha só. A gente tem que vigiar. Eu falo, vigiar aí. Quando uma pessoa está vigiando, um vigia, ele está num lugar privilegiado. Nós estamos num lugar privilegiado. Por quê? Porque nós não conhecemos o que conhecemos hoje da parte de Deus. Então a nossa visão em relação ao adversário que está vindo é maior. A gente conhece o ladrão já, a gente não conhecia antes. A gente achava que a vida era assim mesmo, que a gente ia levando a vida assim mesmo e está tudo certo. Mas quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente começa a ser confrontado em algumas coisas. A gente começa a ser trabalhado em algumas coisas. E isso é para o nosso bem. Diga amém, Jesus. Isso é para o nosso bem. O ser humano, ele é complicado com correção. Ele não sabe administrar muito bem isso. E a correção, a própria Bíblia declara que ela não traz um gozo. Ela traz até tristeza. Mas depois ela produz um fruto de justiça, aqueles que praticam aquilo que foram corrigidos. Olha que coisa tremenda. E Deus, Ele sempre tem o melhor para mim, Deus sempre tem o melhor para você, Deus sempre tem o melhor para nós. Por que eu não estou aqui liberando agora uma palavra que Deus vai te dar vitória? Porque Ele já te deu vitória. Ele já te deu vitória. Você tem que tomar posse da sua cura, da sua libertação. Você tem que tomar posse. O que eu tenho que fazer como pastor é tirar a minha imagem daqui e colocar você para ficar diante dessa palavra. Porque assim como a serpente foi levantada, a serpente de bronze de Moisés, foi levantada no deserto, e as pessoas que olhavam para aquela serpente ficavam curadas, assim foi levantado também quem? O Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Então o que a gente tem que trazer como pastor para vocês? A gente tem que trazer o ensinamento da palavra. E quando você olha para o ensinamento da palavra de Deus, quem está doente fica curado. Quem está no pecado se converte. Quem é ovelha vai ouvir a voz e vai seguir. Digam graças a Deus. E você vai ser preparado para quê? Para uma vida além dessa que nós estamos vivendo, que é a eternidade com Cristo, que é a eternidade com Deus. E o que Deus nos ensina agora através dessas franjas? Deus fala assim, olha, vigiem o quê? O que você ouve. Fulano, você está sabendo? Ciclano, você está sabendo? Beltrano, você está sabendo? Você presenciou, você viu? Não. Então não fica dando ouvido àquilo que você ouve. Aquilo que você ouve. Não fica dando ouvido. A Bíblia é clara quando diz, não julgue pelo ouvido os seus ouvidos. Não julgue. O que mais tem que tomar cuidado? Os seus olhos. Nem tudo que você vê é. Você tem uma ideia, eu estava conversando com um amigo, ele falou, pastor, quando eu estava chegando aqui em Campo Grande, quase que eu bati o carro. Eu falei, como é que foi? Ele falou assim, então, a gente estava comentando sobre bichos na pista, né? E eu contei uma experiência, ele contou outra. Então, a minha esposa estava do meu lado, a gente estava vindo dirigindo ali e tal, não sei o quê. Aí a minha esposa pegou e abaixou para pegar um negócio na bolsa. Quando ela abaixou para pegar o negócio na bolsa, eu estava cansado. E ela olhou para mim e falou, bem, você está cansado, né? Vou pegar um negócio aqui na bolsa aqui para você mastigar, né? Para você não dormir. E quando ela abaixou, eu vi o bicho na estrada. E eu tirei o carro de uma vez, assim,
Mas ele estava um pouco longe ainda. Eu dei o farol alto e vi, e eu fui tirando o carro. Quando eu fui tirando o carro, ela fez assim, ela assustou, ela pegou no volante. E ela começou a trazer para um lado, e eu levando para o outro, e ela trazendo para o outro. Por quê? Porque na cabeça dela, ela deduziu algo que não estava acontecendo. E aí ele foi e deu um tapa nela, assim, na mão dela, e falou: você me bateu! Meu irmão, o negócio pegou dentro do carro. Olha a confusão, irmão, que aconteceu dentro do carro. E tudo foi o quê? Uma falta de, ou seja, ela interpretou errado o que estava acontecendo. A intenção dela era boa, a intenção dele era boa, e o bicho lá, né? Quando viu o farolzão, o tamanho do azul, abriu o braço. E aí ele pegou, bateu na mão dela e tirou o carro. Ele falou: mulher, o que você fez? Eu falei: eu pensei que você estava dormindo. Quando eu vi, eu vi que o carro fez assim, eu fui grudar no volante para não... E quase que ela causou o quê? Um estrago. Cuidado com o que você vê, porque se não for aquilo e você levar adiante, você pode causar um estrago. Eu posso causar um estrago. Nós podemos causar um estrago. E a gente tem que tomar muito cuidado. O que mais, pastor? A boca, comida, né? A boca é o que fala, né? Língua, nariz, comida, mãos. Nós vamos ver mãos e pés depois. Genitais, aí já não precisa nem falar nada, né, irmãos? E o coração, de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração. Nós estamos vivendo um momento, na nossa geração, muito sentimento. Muito sentimento. Essa questão de depressão está ligada a sentimentos. Ansiedade exacerbada, informações que a mídia está trazendo. Se a pessoa ficar ali, começa a gerar tantas coisas dentro dela, irmão, tantas coisas, daqui a pouco a pessoa está querendo até partir desse mundo, não quer mais saber de nada. Sentimentos, irmãos, misericórdia, irmãos, está amarrado isso aí. Desde quando eu cheguei aqui, eu ouço falar que Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é campeão em divórcio. O que faz uma pessoa se divorciar de outra? Sentimentos. O que faz uma pessoa quebrar aliança por nada com outra? Sentimentos. O que faz uma pessoa, em vez de ouvir a palavra, ficar falando isso, aquilo, aquilo, outro? São sentimentos. Inveja é um sentimento. Menos sentimentos e mais obediência ao mandamento. Amém, Jesus? Vamos vigiar os nossos sentimentos. Vamos vigiar. Às vezes você está tão bem, acontece comigo também. Eu nunca fui tão bombardeado no sentimento do que aqui nessa cidade. Tantas traições. Nunca passei na minha vida em 20 anos de ministério. Mas aí Deus me mostrou: ore contra isso. É isso aí, ó. Isso tem destruído vidas. Isso tem destruído famílias. Isso tem feito uma pessoa que nem foi um entregador pegar a arma por causa de uma discussão lá e dar 3 tiros no outro ou mais, sei lá. Sentimentos, irmãos. A gente tem que ter o domínio próprio, está amarrado em nome de Jesus. Tem que ter o domínio próprio, separação. Filhos se levantando contra pais. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. Guarde o seu coração, porque a tentação vai vir. Vigia. Muitas pessoas estão sentimentalmente tristes, abaladas, chateadas, amarguradas, com raiva, com ódio, até de igrejas, porque se decepcionaram com pessoas, e aí ficam justificando a vida que estão levando por causa do fulano. O que a Bíblia fala? Para a gente orar por aqueles que nos perseguem e por aqueles que nos maltratam. Então é mais mandamento e menos sentimento. Se a gente colocar tudo na mão de Deus, deixa Deus trabalhar, e vamos seguir fazendo a vontade de Deus, porque assim nós vamos guardar o nosso coração, e nós vamos estar ligados a esse poder que nos trata de filho, de salvos, de curado, e de uma pessoa que tem a paz que o mundo não tem. Então, independente de qualquer situação, você está em paz, porque você sabe que Deus vai prover, que Deus vai fazer. Você não é qualquer pessoa. Você é de Deus. Coração. Guarda o coração. Isso tudo, o talit, ou seja, as vestes de Jesus, trazia essa informação, e de todos os judeus. Agora, desde o início da humanidade, Satanás sabia
Satanás sabia o plano da remissão. E ele tentou matar Moisés. Tentou ou não tentou? Tentou. Ele tentou matar Jesus, não tentou? Aí o Senhor fala assim, ó, todos os judeus coloquem as franjas nas suas vestes. Satanás ficou doido. Por isso que ele usou Hitler para matar em massa. Por isso que na época da Esther, houve aquele decreto, no mês de Adar, que é dezembro, se eu não me engano, dia 13, o que ia acontecer? Todos os judeus seriam exterminados. Por quê? Porque ele queria impedir que o Filho de Deus viesse e vencesse ele. Olha só. Ele queria o quê? Impedir. E ele ficava olhando os judeus tudo lá. Porque Satanás, irmãos, ele não sabe tudo. Quem sabe tudo é nosso Deus. Diga amém, Jesus. Satanás não enxerga todo mundo. Ele só enxerga quem ele pode. A Bíblia fala que ele fica bramando como leão, procurando a quem ele possa. Ele só enxerga quem ele pode. E o que vai dar visibilidade para ele, pastor? O meu pecado, o seu pecado. Porque quando a gente começa a viver em pecado, a gente começa a cheirar mal no mundo espiritual. E quem começa a viver a palavra de Deus, começa a exalar o perfume de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos justificados pelo quê? Pela nossa palavra. Sabe por quê? Porque quando ele não consegue ver um cristão, ele não consegue ver você. Ele só consegue te ouvir. Mas eu digo também que ele não consegue ouvir tudo que você fala, porque tem coisa que Deus não permite que ele ouça. Eu estou falando com propriedade, estou falando com conhecimento de causa, irmão, de conhecimento do mundo espiritual. Por que o destruidor veio parar diante do povo de Israel? Por causa da murmuração. Deixa as araras cultuar lá, vamos cultuar aqui. As bênçãos de Deus. Então você perde o raciocínio aí. Entendeu? Então nós temos a palavra. Então se a gente começar a crer com o coração e profetizar com os nossos lábios, meu irmão, abençoa teu filho, abençoa teu marido, abençoa tua esposa, abençoa tua igreja, abençoa teu pastor, abençoa o teu irmão. Digam graças a Deus. É o que nós temos que fazer. Vamos lá, deixa eu ver lá. Os 8 fios e tal, olha lá. Que devem ser subjugados e santificados. Somando estes valores, temos já o quê? 613 leis. O total das leis do preceito Torá, ou seja, 600 e os 8 mais 5, 13. 613. O que tinha nas vestes de Jesus? O poder da palavra. O poder do Evangelho. Assim, a vista das franjas serve ao propósito de lembrar ao homem as suas obrigações divinas. As 603 preceitos Torá. E protegê-lo de cair vítima dos atos pecaminosos relacionados com os órgãos mencionados. Nos 4 lados, em qualquer uma das direções, olha lá, leste, oeste, sul e norte. Que nos voltemos aludidos à especificação da peça de 4 cantos. O tzitzit nos tornam conscientes da presença de Deus, sensibilizando o coração do homem e o despertando para um sentimento de temor a Deus. Irmãos, o que é isso? Aqui tinha uma franja na frente, tinha uma franja atrás, do lado e do outro. Ou seja, a palavra de Deus é norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. A palavra de Deus é para os confins da terra, é para ser respeitada em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Continua. Em cada borda do talit encontramos 5 nós. Ou seja, 20 nas 4 pontas. 5 de cada lado. Norte, sul, leste, oeste. Equivalente às mãos e os pés, nos quais encontramos 20 dedos. Isso transmite a ideia de que todos os membros humanos encontram-se a serviço do quê? De Deus. Irmão, você sabe que no reino de Deus, a Bíblia fala que nós vamos servir.
Nós vamos o quê? Eu quero trazer uma mensagem, eu vou marcar, é que não dá nem para a gente, eu posso fazer a semana da salvação, porque por causa da pandemia não pode trazer muita gente no culto, mas era para fazer um culto assim, de ficar gente para fora. Trazer uma mensagem sobre, uma série de mensagens sobre o reino de Deus. Falar sobre a Nova Jerusalém, quem vai entrar, quem não vai entrar, explicar tudo sobre graça, sobre reino, explicar tudo. É a base de tudo para as nossas vidas. Você vai olhar e você vai querer ir para o céu. Viver a eternidade com Deus. No reino de Deus vai ter serviço. No reino de Deus vai ser, ele é o rei dos reis. No tribunal de Cristo ele vai delegar os galardões de cada pessoa. E o galardão está relacionado a esse ensinamento sobre a obediência aos mandamentos. É daí que cada um vai ter seu galardão. Vai ter um novo céu, vai ter uma nova terra. A Nova Jerusalém vai ser a capital. A Nova Jerusalém dá como São Paulo a Maceió, mais ou menos. João Pessoa. Quadrada. Só vai morar dentro da Nova Jerusalém a igreja. As portas não se fecharão, não terá noite. Então quer dizer que a gente vai sair da Nova Jerusalém e a gente vai ter uma terra a conquistar. Eita Deus! Você quer ver? Eu vou contar um mistério para você. Qual foi o castigo do homem por ele ter pecado? Qual foi? O que Deus falou para ele? Pode falar, fala o que está na Bíblia, certinho. Eu vou só explicar o que foi. Vocês sabem que vocês ficam com medo de falar, né? Deus falou que ele ia trabalhar, não é? E comer do suor. Do quê? Então qual que é o castigo? É o suor ou é o trabalho? É o suor. Por que o suor? Porque o homem já trabalhava antes. O homem já tinha colocado o nome nos bichinhos tudo aí, irmão. Olha o trabalho que tinha. Então qual que era a capacidade? Irmãos, como que era a capacidade de Adão para colocar o nome nos bichos? Você já imaginou Deus chegar para mim aqui nessa carne toda e falar: Paulo, você vai colocar o nome em todos os bichos que tem só aqui no Pantanal. Vai lá. Meu Deus do céu, irmão. O suor é o cansaço, é a estafa. Porque o homem, ele tinha um corpo glorificado. Ele perdeu. Aí veio o suor. Aí veio a morte. Começou o que? Essa carne começou a envelhecer. Tanto que no reino eterno, nós vamos ter um corpo glorificado novamente. Nós vamos plantar, nós vamos colher. Se Deus quiser, Ele fala assim: ô Fernanda, faz um favor para mim. Ele fala até assim: faz um favor para mim, porque Deus é educado. Ele fala assim: vai lá na galáxia tal resolver esse problema para mim. Nós vamos caminhar à velocidade de luz. Seremos como os anjos. E às vezes por uma mulher, por um homem, por um dinheiro, por não honrar o altar, por não fazer a obra de Deus, por viver em pecado, estão perdendo tudo isso, irmão. Nós estamos jogando tudo isso no chão. Estou jogando tudo isso por terra. Por isso que a igreja tem que aprender sobre o reino de Deus. A igreja tem que aprender sobre o reino de Deus. Eu choro por dentro, irmão. Eu fico chorando quando eu vejo as pessoas se apostatando da fé. Estão cada vez mais feridas, cada vez mais encolarizadas. E cada vez mais se afastando dessa glória que está por vir. Porque ficam tomando decisões até baseado no erro de outros. Mesmo se o outro errou, o problema dele. Salvação individual, busca Deus, você entrega a sua vida para Jesus, leva Jesus para a sua casa, faz a obra de Deus. Eu estou triste, pastor, por causa de fulano, estou triste por causa de ciclano, estou triste por causa do pastor, estou triste por causa do que choveu, porque fez sol, porque...
para com isso, foca. Ele é o autor e consumador da sua fé. Tinha muita gente lá, mas a mulher focou na palavra. Foca na palavra, toque na palavra, viva a palavra, honre a palavra, ande na palavra. É essa palavra que salva. É essa palavra que salva. É essa palavra que liberta. Aí você tem religião tal. Que religião que, irmão? Religião é Jesus Cristo. É o único que religa o homem com Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Está na Bíblia. Ele se chama a palavra de Deus. Mas fulano falou, que fulano, irmão? Aqui, palavra de Deus é maior do que o fulano. É maior do que o ciclano, é maior do que o beltrano, é maior do que todo mundo, é maior do que tudo. Vamos focar na palavra de Deus, vamos servir a Deus com as nossas atitudes. Olha lá, mãos, atitudes. Louco, se te pedir a alma hoje, para quem será? Para quem será? Para quem será? E o que tens preparado? Apresenta-me as tuas. As nossas atitudes têm que glorificar a Deus. E o que mais? Os nossos pés, os nossos caminhos, as nossas decisões. Existem pessoas, irmãos, que hoje estão endemoniadas porque pisaram onde não deveriam pisar, porque começaram a caminhar onde não deveriam de caminhar. Mas a mensagem para essa pessoa é: Jesus liberta. Para que a partir de hoje, o novo caminho seja apresentado diante dos céus. É a novidade de vida. Quando saímos das águas, saímos para a novidade de vida. O que mais, pastor? Olha lá. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes, no tzitzit, no talit de Jesus, ela estava tocando na autoridade, no poder da palavra de Deus, pois ela tinha consciência que estava impura. Olha só a consciência da igreja, ó, que estava o quê? Impura, e não podia tocar em Jesus. Por isso ela tocou na orla das vestes, e aquele ato foi profético, pois já estava apontando para os dias em que pessoas e nações impuras teriam acesso ao poder da palavra, como profetizou Zacarias. Vamos ver o que Zacarias falou? Olha o que ele falou: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão sim, de todas o quê? Línguas, de todas o quê? Nações. 10 homens. Você sabe o que significa o número 10 na Bíblia? Significa os gentios. Eita Jesus! Eu vou falar de novo. O número 10 na Bíblia significa os gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Entendeu? Vim para os meus não me receberam, mas todos quantos me receberem, receberão o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no meu nome. Aleluia! Olha o que nós temos. Nós temos essa graça de Deus, nós temos essa bênção de Deus sobre as nossas vidas. Os 10 homens, na orla do vestido de um judeu. De quem? De um? Satanás sabia disso aí também. Os judeus todos sabiam quem era aquela mulher judia. Por isso que fala assim, ó, quando ela ouviu falar de Jesus. O que ela ouviu falar de Jesus, irmãos? Os milagres aconteceram a partir de Jesus. Olha só, vamos ler mais, olha só. Iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Os milagres começaram a partir através de Jesus. O surdo passou a ouvir, o cego começou a enxergar, o mudo começou a falar, o paralítico começou a andar. Essa mulher ouviu e falou assim, é esse. É esse. Foi desse aí que Zacarias falou. A fé já estava dentro dela. Por isso que ela falou, se eu tão somente tocar.
nas vestes. Por que ela falou vestes? Porque Zacarias já tinha profetizado que um judeu traria a cura para os judeus, se eles quisessem, e para todo mundo. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando eu li esse versículo, estudei essa palavra, minha vida mudou. Se eu priorizava a palavra, eu passei a priorizar mais ainda. Porque o meu contato com a palavra é o suficiente para o poder de Deus estar agindo na minha vida. Está agindo na minha casa. Para a paz estar em mim, independente de qualquer circunstância. Até na morte a gente vai ter paz. Porque quem guarda a minha palavra não verá morte. Disse João. Jesus no Evangelho de João. Aquele que guardar a minha palavra, esse nunca verá a morte. Irmãos, existem muitos movimentos. E os dons de Deus são reais. Eu creio nos dons de Deus, eles são reais. Mas cuidado para você não deixar a palavra para ficar vivendo de experiência. Viva da palavra. Se Deus quiser falar com você de outras formas, Ele vai falar. Mas tudo que Ele falar tem que estar de acordo com a palavra, senão não é Deus. Senão não é Deus. E tem gente buscando doutores segundo as suas concupiscências e não querem compromisso com a palavra. Não querem compromisso com o Evangelho. E esses estão penando na mão do capeta. Estão sendo judiados porque não entendem o princípio do reino de Deus. Versículo, está terminando já. Você tem acesso à salvação, à cura física, à cura da alma, à libertação, renovo espiritual, conforto, fortalecimento, ânimo, através do poder da palavra de Deus. Toque pela fé na orla das vestes de Jesus. Leve a palavra a sério e seja abençoado em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. E olha lá. Não esqueça dessa figura. Não esqueça dessa figura. Todo mundo está em pé. Mas quem vem por baixo, se humilhando, é quem é justificado. E ela vem tocando, ó. Olha lá. Quando ela tocou, misericórdia. Quem gosta de fazer campanha por aí, ouvir uma pregação dessa, agora vai surgir uma nova campanha. Eles vão entregar a franjinha da orla das vestes de Jesus. Nada contra, né? Mas dá, ó, já pensou? Vou entregar a franjinha da orla das vestes de Jesus. E vai acontecer isso aí, vai ser a nova moda aí. E Deus opera, sabia? Deus opera pela fé da pessoa, Deus opera. Mas lá, o que Deus fez lá? Curou essa mulher. Mas não só curou, filha. Salvação. Receba a paz. Pastor, está uma luta em pandemia. A paz que eu vos dou é diferente do que o mundo dá. E ser curado desse teu mal. Eu quero apresentar diante de Deus um pedido de oração de um amigo que me falou essa madrugada, de uma amiga dele, que sofreu um acidente de moto aqui em Campo Grande. Mas graças a Deus ela está bem, mas teve alguns problemas, como quebrou o fêmur, essas coisas todas. E eu vi um livramento de Deus ali, porque ela caiu próximo a um buraco que se abriu por causa da chuva. Que coisa, né, irmão? Um buracão, uma rua de terra, assim, ela caiu, coitada, machucou lá. Tem um pastor também, pediu oração. Esse pastor foi fazer uma retirada de vesícula e deu algumas complicações, mas em nome de Jesus já foi liberada a palavra para ele. E para essa pessoa também, de Jeremias 30:17. Jeremias 30:17 diz assim: eu vou restaurar a tua saúde, e eu vou curar as tuas chagas, diz o Senhor. Olha lá. Essa palavra Deus me deu essa semana, então eu estou orando. Se você conhece alguém que está doente, vamos profetizar sobre essas pessoas. Os pastores aqui em Campo Grande estão num grupo fechado, e nós estamos nos preparando para fazer esse ato de fé. Eu quero encorajar você, igreja, a também
fazer esse ato de fé. Que ato de fé? Começa a profetizar sobre Campo Grande, sobre o Mato Grosso do Sul. Vamos profetizar as bênçãos de Deus, vamos profetizar a cura, né? Vamos profetizar. Nós somos a igreja, e a igreja é ouvida por Deus. Nós somos a igreja. Vamos orar contra a corrupção, vamos orar contra a corrupção, em todos os sentidos, não é só nos três poderes, não, né? Se há corrupção nos três poderes, é porque há corrupção na sociedade. Falei. É ou não é? Se há o fofoqueiro, é porque houve a fofoca. Se há quem roube, lembra do toca-fita, né? Quem tinha toca... Se há quem rouba o toca-fita, é porque tem quem compra. Então a gente tem que orar pela corrupção em todos os sentidos, em nome de Jesus Cristo. Então vamos profetizar também sobre o nosso estado. Nós estamos aqui como bênção de Deus, como voz profética sobre Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sobre a nação, em nome de Jesus. E se Deus dá autoridade até sobre os 5 continentes, porque Deus vai dando autoridade, sabia? E a gente vai cumprindo a palavra dele.